Cheguei atrasadíssima para falar sobre o Gambito da Rainha, mas o importante é que eu cheguei. Men are gonna come along and want to teach you things. Doesn't make them any smarter. You just let them blow by, and you go on ahead and do just what and how you feel like. Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Se você já assistiu alguns vídeos por aqui, é provável que saiba que o Gambito da Rainha é uma série que eu tava super ansiosa pra assistir. Eu demorei a começar, demorei a terminar, mas agora eu vim falar sobre ela porque, sério, eu fiquei muito positivamente tocada pela série. Nela a gente acompanha a história de Elizabeth Harmon, que é uma menina órfã que se apaixona pelo xadrez muito cedo. A gente percebe que ela tem uma genialidade ali, e muito cedo a gente percebe que isso veio da mãe dela, que também tinha um raciocínio lógico e uma genialidade muito peculiar. Então ela muito cedo se envolve com o xadrez, se apaixona e se torna um prodígio do jogo. A fotografia da série é muito bonita. Eu quero fazer um comparativo que pra mim é muito elevado, acho que se você assiste talvez você entenda, mas eu compararia a fotografia de The Crown, que pra mim é uma das mais bonitas das séries da Netflix, e o Gambito da Rainha chega nesse nível, porque é realmente muito bonita. E é claro que chamou a atenção de todo mundo a forma como eles usam o simbolismo do xadrez, aquela ferramenta que eles usam do tabuleiro de xadrez no teto, enquanto ela tá jogando mentalmente os jogos. Eu acho muito incrível, porque, nem falei, né, mas é importante, a série é a adaptação de um livro, então eu imagino que no livro a coisa seja muito mais subjetiva, muito mais abstrata, e para adaptar isso para uma série, para uma obra audiovisual, eu imagino que tenha sido muito desafiador, e eles conseguiram fazer de uma forma muito crível e de uma forma muito artística, que ficou muito bonita. O próximo elemento é relacionado ao primeiro, porque também é da parte visual, mas é o figurino e a maquiagem. Gente, sério, eu fiquei muito apaixonada como eles demonstram a passagem de tempo com os figurinos e as maquiagens. E é importante a gente falar do figurino da própria Elizabeth, que, gente, é lindo. Eu acho que deixou muita gente aí se questionando, querendo trocar de estilo. Eu mesma pensei nisso, e aí eu lembrei que eu moro no Rio de Janeiro, e é impossível usar aquelas roupas aqui. Mas eu fiquei muito apaixonada. Mas além da beleza, pra mim, o que esses figurinos significaram foi o amadurecimento da personagem, sabe? No início, quando ela é novinha, ela não escolhe as próprias roupas, né? Ela tá no orfanato, ela tem uniforme. Quando ela é adotada, ela meio que segue usando o uniforme com leves transformações. E depois a mãe dela compra roupas de promoção, baratas pra ela. E quando ela começa a ganhar o próprio dinheiro, ela começa a desenvolver um senso de estilo aos poucos. E pra mim esse senso de estilo, ele vai amadurecendo junto com ela. Então, conforme ela vai ganhando segurança, ela vai ganhando autoestima pelo talento nos jogos, nas competições, o estilo dela vai evoluindo, ela vai ficando cada vez mais segura, e isso deixa ela cada vez mais bonita e mais estilosa. E eu achei isso muito legal. Uma coisa que eu acho que não dá pra não falar nessa série é a forma como eles abordam o assunto xadrez. Porque eu tinha essa dúvida antes de começar. Como que seria isso? Porque seria muito fácil eles acabarem falando demais de xadrez e deixando as pessoas leigas meio perdidas e desconectadas com a série, ou também acabar não aprofundando no xadrez para não perder essas pessoas, mas deixando as pessoas que entendem de xadrez e que gostam do assunto frustradas, porque aquilo dali não condiz com a realidade e fica muito vago. Mas o que eles alcançaram foi o ponto perfeito. Eu acho que, assim, muitas vezes ali eu não entendia muito bem o que estava acontecendo na competição, né, quando eles falavam dos movimentos e tal, mas eu estava tão dentro da trama, que era tão simultânea e estava tão no mesmo nível que o xadrez, que a série não me perdia. E, inclusive, algumas pessoas que eu conheço que jogam xadrez e que gostam muito comentaram comigo de como a série foi precisa e foi muito legal nesse sentido. Um outro ponto que eu observei muito na série, que eu achei muito interessante, foi a relação dela com os homens da série. É uma série que fala de uma mulher que vive num contexto extremamente masculino, então eu fiquei prestando muita atenção em como seriam essas relações, e eu vou dizer que fiquei bem satisfeita com a forma como eles abordaram. A Elizabeth, ela tem alguns interesses românticos, e nenhum deles é definitivo na história dela, nenhum deles acaba influenciando tão diretamente. Acho que todos eles são importantes,
todos eles têm o seu papel, mas eu sinto que ela não depende de nenhum deles. E agora eu vou dar o primeiro spoiler desse vídeo, então se você não viu, eu recomendo que você pare por aqui, tá bom? Aviso dado, eu quero falar sobre o final, sobre quando os meninos se reúnem pra ajudá-la naquele jogo, no principal jogo da série contra o Borgov. Eu achei muito legal eles terem feito isso, mas pra mim ficou muito claro de que ela não precisava. Ela era plenamente capaz de ganhar aquele jogo sozinha. Só que esses meninos se tornaram realmente amigos dela e se tornaram uma rede de apoio. Então eles fizeram o que eles podiam, a coisa já tinha sido provada, que ela era muito melhor que todos eles, né? Ela ganhou todos eles, ela estava muito, muito à frente deles no jogo, porém, eles se esforçaram para fazer todas as leituras e uma análise que ela não teria tempo de fazer ali, então eles ajudaram ela. Então, para mim, isso foi bastante legal. Eu acho que muita gente pode questionar essa questão dos homens terem salvado ela no final, mas pra mim não ficou assim. Eu acho que realmente mostrou como, mesmo que ela tenha uma personalidade complicada, né, que foi forjada ali na história, na história muito dura, muito difícil de vida dela, ainda assim ela conseguiu construir uma rede de apoio, ainda assim ela tem amigos que realmente se importam e que querem ajudar ela. Agora eu quero fazer duas menções honrosas, assim, de momentos que foram muito especiais pra mim, que eu não esperava. O primeiro foi o reaparecimento da Jolene, quando ela chegou, gente, sério, eu fiquei muito feliz. O lugar onde a Jolene chegou sozinha, eu achei muito interessante. Quem ela se tornou, a relação delas duas de irmãs, eu achei muito legal a série ter levado pra esse lugar. Na minha cabeça é assim que a relação delas permaneceu como irmãs, porque as duas passaram por coisas muito difíceis e elas se encontraram no lugar mais baixo da vida, né, no fundo do poço, assim, no momento mais difícil da vida das duas. Então eu acho que geralmente nesse lugar as relações costumam ser as mais profundas. Então eu fiquei muito, muito feliz com esse reaparecimento e com essa reaproximação delas duas. E a segunda menção honrosa é a cena final da série, gente. Aqueles velhinhos no final, quando ela chega naquela praça e o velhinho reconhece ela, eu comecei a chorar. Eu achei muito fofo, porque não é possível. Agora, apesar de ter amado a série, eu quero falar alguns pontinhos que eu achei levemente problemáticos. Aqui no canal eu vivo falando de expectativa, da expectativa que os trailers constroem, da expectativa que a sinopse, as fotos de divulgação constroem e que muitas vezes não é suprida, né? A gente vai pra série esperando uma coisa e não é bem aquilo ali que acontece. Isso aconteceu de levinho com o Gambito da Rainha. Por quê? O trailer e todo o material de divulgação, tudo falava muito sobre os problemas de vício e de como isso, como seria, na verdade, a série seria sobre um gênio, uma gênia, né, uma pessoa com um talento totalmente fora do comum, que sofre pelos vícios e que tem a carreira colocada em risco pelos vícios, mas eu não vi muito isso na série. Eu acho que a infância dela, isso aparece muito. Ela tem vários problemas, mostra ela sofrendo, né, quando tira um remédio e todo esse processo na vida dela. Toda essa questão permeia a vida dela inteira. Ela tem momentos ali um pouco piores, mas, por exemplo, o único momento que ela tem a carreira realmente comprometida é uma vez que ela vai de ressaca, na verdade ainda meio bêbada, para um dos jogos, que eu acho que, se eu não me engano, foi com Borgov, inclusive, é o primeiro jogo dela com Borgov. E ela chega lá super de ressaca, ela perde a hora e tal, mas isso não acontece muito na série. Eu acho que faltou um pouquinho nesse aspecto. Se a gente queria falar de uma pessoa que realmente teve a carreira colocada em risco por causa dos vícios, acho que faltou um pouquinho, sabe? Eu, pelo menos, não fiquei com essa sensação que ela tava correndo risco por causa dos vícios em momento nenhum. Então, assim, acho que ou poderiam ter tirado esse fator e colocado a série só focada na carreira, na ascensão dela, ou ter aprofundado um pouquinho mais esse fator, que pra mim ficou um pouco superficial. E uma outra menção honrosa que eu quero fazer é o Mr. Scheibel. Gente, eu queria muito ter visto mais dele, eu gostei dele desde o início. Na verdade,
não desde o início. No primeiro momento eu fiquei com muito medo. Falei, meu Deus, uma criança sozinha com um homem bem mais velho num porão. Eu acho que toda mulher deve reconhecer essa tensão que eu senti. Me deixou bem apreensiva nos primeiros momentos. Eu fiquei com muito medo dele fazer alguma coisa com ela. Até o momento que eu entendi que, na verdade, ele ia ensinar xadrez pra ela. Ele ia ser o início da carreira dela. Então isso me deu eu relaxei bastante quando eu percebi. Mas a partir de então eu comecei a gostar muito do Mr. Scheibel. Ele tem aquela personalidade dura dele e tal, mas ele foi um mentor pra ela, ele foi um mestre. Ele foi acho que ele foi o único homem altamente definitivo na vida dela. Na verdade, acho que a gente pode colocar o pai biológico dela também como altamente definitivo. Mas eu gostei muito do Mr. Scheibel e eu queria muito ter visto mais dele. Só vê-lo novamente depois que ele morreu, pra mim foi muito triste, assim, eu entendi quando ela desabou, que eu fiquei, nossa, pra mim também esse foi um outro momento que eu não mencionei, mas que foi bem pesado pra mim, assim, eu tava realmente na expectativa dele reaparecer em algum momento, super orgulhoso dela. E aquela cena que ela vê o mural dele, né, com os recortes de jornal, com a foto deles e tal, pra mim, mostrando, né, a admiração que ele tinha por ela. Como ele acompanhava ela de perto, mesmo que de longe, pra mim isso foi bem pesado, mas foi muito, muito bonito. Então é isso, eu não achei o roteiro dessa série uma coisa grandiosa, como eu esperava que seria, pelo trailer, pela fotografia, né, todos esses detalhes, mas eu achei muito legal, eu gostei bastante, acho que não precisa ser grandioso pra ser muito bom. O roteiro me tocou de várias formas diferentes. Eu gostei muito do trabalho que eles fizeram. Eu amo o fato dessa ser uma minissérie, então ela é uma história completa em si, ela tem um ciclo completo. Eu achei isso muito legal, adoro quando eles fazem isso com boas histórias. Eu acho que não dá pra terminar esse vídeo sem falar da Anya Taylor-Joy. Ela é maravilhosa, ela é linda, na verdade. Eu fiquei assim, impactada com aqueles olhos, eu observava os olhos dela o tempo inteiro, eles são muito grandes e muito expressivos. Eu acho que isso ajuda muito ela no trabalho de atuação, mas ela é uma atriz incrível, ela mandou muito bem, ela é extremamente expressiva, ela consegue trazer você pra perto dela, mesmo que seja uma personagem que tem uma personalidade difícil, autocentrada, ela é meio egoísta, ela não expressa muita gratidão, mas isso tudo é muito conectado com a construção dela, da personalidade, do caráter, da história dela. E a Anya Taylor-Joy conseguiu ainda assim fazer uma personagem extremamente atrativa, sabe? Que desperta uma empatia, que desperta uma simpatia do público. E eu acho que esse é um talento que, assim, não são todos os atores que têm, e ela definitivamente tem. Então é isso, se você ainda não viu, eu acho que todo mundo viu, mas se você, por um acaso, ainda não assistiu Gambito da Rainha, não era pra ter visto esse vídeo porque eu dei vários spoilers, mas se eu puder te dar uma dica final assista, porque a série é muito boa. É isso, gente, deixa aqui nos comentários qual foi o momento que você mais gostou da série, qual foi o auge da série pra você. Eu vou dizer que pra mim foi o momento do retorno da Jolene, eu realmente amei muito, é claro que o final da série também é muito impactante, é muito maravilhoso, mas o retorno da Jolene realmente bateu muito forte assim no meu coração, eu gostei muito. Me conta aqui nos comentários qual é o seu grande momento da série. Curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal para assistir mais vídeos sobre os melhores filmes, séries, lançamentos e a gente se vê no próximo. Mas como a vida de ninguém é simples, a Elizabeth... Ah, tem um bicho! Meu Deus, o que eu faço? Tem um bicho bem na luz. Matei. Ou tá vivo ainda? Tá na posição de ataque pra mim. Agora eu acho que eu matei, pelo barulho.